Um abraço para você que está ligadinho aqui conosco. Mais uma vez é uma grande alegria nós podemos conversar, podemos dialogar um pouquinho, refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todas as quartas-feiras nós temos oportunidade, cada quarta-feira, né, um dos nossos irmãos aqui conosco para fazer um estudo, propor uma reflexão e, o mais importante, refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo e a sua aplicação no nosso dia a dia, na nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, para cada um de nós, né, de acordo com aquilo que nós desenvolvemos em nós. Então, para a gente iniciar a nossa reunião, né, como de costume, como fazemos todas as semanas, antes da gente fazer a prece inicial, gostaria de pedir aí para que cada um que está nos assistindo, né, onde você estiver, se você puder, que pudesse preparar aí um recipiente com água, né? Pode ser a garrafinha, como nós fazemos lá no grupo Mensageiros, pode ser de repente um copo, uma jarra, enfim, do jeito que você pudesse organizar um recipiente com água para poder ser energizado nesta nossa reunião virtual de hoje, né, com a energia necessária para cada um de nós. Lembrando que nós temos as nossas atividades presenciais lá no Grupo Espírita Mensageiros, terças-feiras o tratamento espiritual, na quarta, né, enquanto nós estamos aqui refletindo o Evangelho, esse mesmo estudo do Evangelho é feito presencialmente no Grupo Espírita Mensageiros, onde acontece na sequência o passe. Na quinta-feira o estudo das obras da doutrina espírita, na sexta o tratamento espiritual para crianças e gestantes, e no domingo de manhã a nossa evangelização das crianças e à tarde a mocidade espírita. Tá todo mundo convidado a participar de todas as atividades desenvolvidas lá no Grupo Espírita Mensageiros. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, nos conectar com as boas energias que são direcionadas a cada um de nós neste momento. Seja onde estivermos, no horário que estivermos assistindo essa nossa reflexão, que possamos contar com o auxílio do nosso mentor em particular, que possamos contar com o amparo dos irmãos trabalhadores do plano espiritual da nossa casa espírita, que possamos contar com o amparo dos mensageiros de Deus. Que as boas energias cheguem até a gente, elimine toda e qualquer energia desequilibrante que possamos ter acumulado ao longo dos dias em nosso corpo espiritual, que possa eliminar todo e qualquer desequilíbrio, nos auxiliar em nosso fortalecimento da nossa fé, nos auxiliar no fortalecimento da nossa confiança em Deus, na certeza de sua misericórdia, de seu amor por nós. E com essa fé renovada, com essa confiança em Deus restabelecida, possamos renovar o nosso ser espiritual, buscando ser um pouquinho melhor a cada dia, superar um pouquinho dos nossos defeitos a cada amanhecer, para que a gente possa dessa forma buscar a nossa evolução, o nosso crescimento. Que as boas energias direcionadas a cada um de nós agora possam nos auxiliar no equilíbrio das nossas emoções, para que essa ação espiritual, emocional, possa ter reflexo positivo no nosso corpo físico, ajudando a eliminar dores, angústias e todo aquele mal-estar que nós acumulamos. Que as bênçãos também dessa nossa energização possam chegar até a nossa casa, iluminar cada cantinho do nosso lar, dissipar toda qualquer energia desequilibrante, toda e qualquer energia que possa prejudicar o convívio familiar e substituir essas energias por energias de paz, de renovação, de entendimento e de amor. Também os nossos familiares, onde quer que estejam, possam receber os benefícios dessa nossa prece, sendo fortalecidos, energizados, principalmente aquele familiar que mais nos causa preocupação, aquele familiar que mais precisa sentir, renovar a confiança em Deus, a presença de Deus em sua caminhada terrena. Que as bênçãos de Deus nos fortaleçam, nos ampare, equilibre e nos auxilie hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje eu queria
propor aqui uma reflexão para a gente do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus, né? Nós estamos no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 7 e no item 8. Esse item especificamente, né, o 7 está no Evangelho de Mateus e o 8 são comentários de Allan Kardec a respeito dessa passagem bíblica, né? Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 e 24, diz assim: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, você se lembrar de que o vosso irmão tem algo contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai e oferecê-la. Isso está no Evangelho de Mateus. A gente sabe que naquela época, né, dos judeus, a única fonte de ligação da humanidade com Deus eram os sacerdotes do templo. Eles se vendiam, né, com essa premissa de que eram a voz de Deus aqui na Terra, os mensageiros de Deus na Terra, e nós, naquela época, só poderíamos falar com Deus se fosse através dos sacerdotes nos templos, né, no templo especificamente de Jerusalém, nessa questão aqui. Então, era comum as pessoas fazerem peregrinações para oferecerem, pelo menos uma vez no ano, sacrifícios a Deus. Era um costume da época do judaísmo que as pessoas precisavam fazer. Elas iam, ofereciam, cada um de acordo com as suas posses, né? Quem poderia sacrificar um cordeiro assim o fazia, quem podia fazer o sacrifício de um pombo também o fazia, e eram as formas de se agradar a Deus conforme a tradição judaica daquela época. Então, era um uso e costume, né? E aí, Jesus, ele vem trazer uma nova visão de Deus. Não aquele Deus punitivo, vingativo, que exigia, na visão dos fiéis, a oferta de sacrifícios, né, de holocaustos como esses dos animais que eram feitos no templo. Mas Jesus vem nos mostrar um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus justo e perfeito, que nos abre uma nova possibilidade de nos conectarmos a Ele. No silêncio da nossa casa, no silêncio da nossa oração no quarto, Jesus fala, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós, né? Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Então Jesus vem falando isso para todos que o acompanhavam, né? Coloca todos na condição de irmãos ao chamar Deus de Pai, porque até então Deus era nominado de o Senhor dos Exércitos, dentre outros nomes. Então Jesus vem aproximar Deus de cada um de nós. E aí, nos seus ensinamentos, ele fala isso, olha, se você estiver lá no templo para fazer a sua oferta, e você lembrar que você tem alguma coisa contra um irmão, ou o irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a sua oferenda, vai lá, ajusta as suas diferenças com seus irmãos, com o seu irmão, depois você volta e faz a sua oferenda. Notem que Jesus não fala para ninguém que assim, você não precisa fazer a oferenda. Jesus não fala isso. Vai lá, deixa a sua oferenda aqui. Vai lá, reconcilia com seu irmão, depois volta e faz a oferenda. Porque Jesus sabia, conforme as pessoas, os espíritos fossem evoluindo, eles notariam que o sacrifício que Deus espera de nós é o sacrifício do nosso orgulho. É de nós dobrarmos o nosso orgulho e ir lá reconciliar com o nosso irmão. É ir lá e tirar toda a energia desequilibrante que aquela mágoa que nós carregamos pode estar nos ocasionando. Vai lá, acerta suas diferenças, limpa o seu coração, tira essa mágoa, tira esse ressentimento, tira tudo isso que te desequilibra, te desestabiliza, que te deixa doente, deixa isso lá fora. E quando você estiver com o coração sereno e puro, vem aqui e faz sua oferta a Deus. Jesus não fala assim, ó, vai lá, reconcilia, não precisa voltar. Não. Jesus não vai contra a tradição. Porque ele percebe que quando o ser se desenvolver espiritualmente, o próprio espírito, o próprio ser humano que estava acostumado a fazer lá
a sua oferenda, a sua oferta no templo, ele vai ver que aquilo não é mais necessário, que Deus não quer que ele faça aquilo, que Deus quer que ele sacrifique o seu próprio orgulho, que é uma forma de se aproximar de Deus. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quais são as formas de nós nos aproximarmos de Deus, né? E os Espíritos dizem que é a gente observar a sua lei. A gente é totalmente infeliz e se afasta de Deus quando deixamos de observar a sua lei. E qual é a lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus completa dizendo, toda a lei e os profetas estão nesses 2 mandamentos. Então a lei de Deus é o amor. A lei de Deus é a gente colocar o amor em movimento, o amor em prática. O amor por nossos entes queridos, que de repente é mais fácil da gente amar, e também o amor por toda a humanidade, por todos que nos cercam. Sermos bons para com todos, não só com quem a gente quer alguma vantagem ou pode nos render algum benefício. É ser bom com aquele morador de rua marginalizado, que nesses dias frios que nós estamos vivendo aí de outono, né, principalmente as noites frias e o começo da manhã muito frio, muitas vezes não tem onde se esconder, não tem um agasalho, não tem um cobertor. É sermos bons com aqueles menos favorecidos, é sermos bons com aqueles que estão numa posição hierárquica na empresa que trabalhamos, abaixo da gente. É sermos bons para com todos e não ser bons com quem nós podemos ter algum tipo de vantagem. Então, nesse sentido, tudo isso que nós estamos falando, Jesus disse implicitamente, vai lá, reconcilia com seu irmão, depois você vem aqui e faz a sua oferta. Esse é o sacrifício que Deus espera de você. Porque, na verdade, você perdoando, você se ajustando, você está se libertando de uma energia que está te prejudicando e muito. Uma energia que faz com que você se desequilibre de tal modo que você, muitas vezes, não consegue se desvencilhar e você vai se perdendo. Quando vê, você está adoentado porque você não soube lidar com essa emoção, com esse sentimento, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é essa palavra sacrifício, porque a gente sempre associa sacrifício a sofrimento, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar assim, ó, o que eu quero? Quando você começa a fazer um regime, você precisa perder peso. Vou dar um exemplo esse que é muito prático e todo mundo entende. Você está acima do peso, você está com a sua saúde desequilibrada, né? Os índices glicêmicos e tudo, triglicerídeos e todos aqueles itens lá que são medidos no exame de sangue, colesterol, estão todos desajustados, alterados. Você precisa fazer uma dieta para emagrecer, para melhorar a sua saúde e melhorar, né, os seus índices ali que são medidos no exame, no hemograma, no exame de sangue. Então, você tem 2 alternativas. Ou você toma medidas restritivas de não é fazer aquele regime de ficar sem comer, não. Uma reeducação alimentar e de repente corta açúcares, como você tomava refrigerante todo dia e isso tem te desequilibrado. Você tem a decisão, ou corta o refrigerante e melhora a sua saúde, ou você opta pelo prazer imediato de tomar aquele refrigerante naquele momento que você já está acostumado e arca com as consequências de desequilibrar ainda mais a sua saúde. Se a glicemia está alta, você continua tomando refrigerante, você vai ter diabetes ali da frente, as consequências da diabetes. Então é uma escolha que você está fazendo agora. Então, eu não diria sacrifícios, mas escolhas. Eu tenho a escolha de ir me reconciliar com meu irmão, me livrar dessa mágoa e reequilibrar a minha saúde emocional. Ou eu tenho a escolha de continuar alimentando o meu orgulho, não me reconciliar com o meu irmão, continuar com as minhas emoções totalmente desequilibradas e adoecer por conta das minhas emoções em desequilíbrio. São opções. Você prefere tomar atitudes que de repente podem doer um pouquinho o seu orgulho, o seu ego no começo, mas que vão te trazer benefícios espirituais a longo prazo, nessa encarnação e também no plano espiritual, quando você desencarnar, ou você pode optar em
ter a sua recompensa imediata, de alimentar ódio, de buscar prejudicar aquele irmão de qualquer forma para que ele passe pelo mesmo que você passou, e abre mão de ter um desenvolvimento espiritual venturoso. Então, usando o exemplo do regime e fazendo um paralelo aqui muito pobre com relação ao desenvolvimento espiritual, é isso. Então, o sacrifício não é aquela coisa de sofrimento, são questões de opções, né? Você gosta de comer uma grande quantidade de comida, principalmente comida gordurosa, com muito carboidrato. Aí, para você melhorar os seus índices sanguíneos, né, tudo, colesterol e tudo mais, você tem que mudar a sua dieta. Você tem que comer mais legumes, verduras, arroz integral, uma porção menor de carne sem gordura, né? E aí são opções. Você vai sacrificar o seu paladar, aquilo que você gosta, para ter uma vida mais saudável, ou você vai sacrificar a sua saúde para alimentar o seu prazer imediato de comer aquilo que você gosta. Então são escolhas que nós fazemos. Então, quando nós falamos assim, o sacrifício mais agradável a Deus é nós olhando o nosso desenvolvimento, porque Deus nos enxerga como um ser espiritual e não como um ser encarnado nessa encarnação. Então Deus sabe o que é melhor para o nosso espírito a partir daquilo que a gente já viveu em vidas passadas e aquilo que a gente precisa fazer para corrigir a nossa vida nessa presente encarnação, visando o nosso desenvolvimento espiritual futuro. Então Deus sabe aquilo que nós precisamos. De repente a doença que eu estou passando agora, que eu não entendo, ela é necessária para purificar o meu espírito, para eu poder melhorar espiritualmente, mesmo que o meu corpo padeça. Então são escolhas. São escolhas. Você, como eu disse, os exemplos, você sacrifica uma recompensa imediata pensando em ter uma recompensa futura. Vai lá, sacrifica o seu orgulho, né? Mortifica o seu orgulho, vence o seu orgulho, vai lá, se reconcilia, tira aquele peso do coração, reajusta as suas emoções, recobra essa saúde espiritual, com reflexo positivo e quase que imediato da sua saúde física, para você ter um desenvolvimento espiritual, uma vida tranquila e leve nessa presente encarnação ainda. Então esse é o sacrifício que Deus espera de nós. São caminhos que nós escolhemos. Porque na condição humana que nós vivenciamos, nós reagimos com muito vigor, às vezes, né, às situações, às pessoas, às coisas que nos fazem sofrer. Nós temos repulsa por tudo aquilo que nos faz sofrer, né? Às vezes nós preferimos uma pessoa que nos bajula e que conta mentira, mesmo que a gente saiba que é mentira, do que uma pessoa sincera e que nos alerta para o caminho que nós precisamos seguir corretamente. Porque às vezes o que nós precisamos ouvir não é o que a gente quer ouvir. E às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado, que são aquelas pessoas que falam o que nós precisamos ouvir, e não aquilo que a gente quer ouvir. Então nós temos essa dificuldade ainda em conviver com essas diferenças de opiniões e de visões com aquilo que nos acontece, né? Porque aí a gente esperneia, a gente chora, a gente reclama, a gente pragueja, a gente faz tudo contra isso que nós desenvolvemos e escolhemos, né? Eu decidi que vou fumar, tá? Eu vou optar pelo prazer que o cigarro me proporciona agora, sabendo das consequências futuras para a minha saúde, ou eu prefiro deixar esse prazer de fumar, que é aquele prazer imediato, as sensações que a nicotina e tudo aquilo que tem de cigarro me proporciona, abrir mão disso agora para poder ter uma saúde prolongada e viver com mais saúde. Então o sacrifício que nós podemos enxergar é esse, é sacrificar uma coisa em detrimento à outra. Aí depende do ponto de vista de cada um. Tem gente que pensa assim, a vida é uma só, a gente só vive uma vez, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade agora, e pronto, acabou, e usa droga, e usa bebida alcoólica, e faz uso de tudo, independente das consequências futuras. Aí desencarna e ele vai ver que a vida não era uma só. Escolhas. Ele sacrificou a vida futura pelo prazer imediato do agora.
Ou nós podemos sacrificar o imediatismo agora, e nem de repente é sacrificar, é entender que nós podemos ter uma vida saudável, uma vida segura, uma vida de desenvolvimento espiritual, sem abrir mão de muitas coisas. Ah, mas eu gosto de comida gordurosa, eu gosto de uma bela feijoada. Eu acho que a maioria das pessoas gosta de uma bela feijoada, mas você não precisa exagerar, né? Então, são questões que a gente conseguir organizar e domar a nós mesmos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa gula, de tudo que surge de nós. Então é isso que nós precisamos sacrificar. Jesus nos ensina que o sacrifício na verdade, é uma oferenda, um tributo à divindade, com base que a gente faça de renúncia que nós façamos, em base nos nossos instintos inferiores. Como eu disse, orgulho, gula, vaidade, egoísmo e tantos outros. Tudo aquilo que nos dá sensação, porque como nós somos seres ainda muito animalizados, nós gostamos das sensações. As sensações que a comida doce, que o açúcar, que a comida salgada, que a comida gordurosa nos dá. A sensação que a bebida alcoólica nos oferece. A sensação que as drogas nos dão. Então a gente é muito ligado às sensações, né? E isso é muito difícil vencer, é muito difícil superar, mas é uma necessidade que nós temos. Todo sacrifício que Jesus vem nos falar, principalmente nessa passagem do Evangelho de Mateus, ele tem que ser espiritual. Nós temos que entender que é o nosso sacrifício espiritual, para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Que mais agradaria a Deus? A nossa melhora interior, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, vencendo os nossos sentimentos de animosidade, ou ficar alimentando mágoa, raiva, ódio do nosso irmão de caminhada? O que vocês acham que agradaria a Deus? Como eu disse, né, na época de Jesus, era comum os judeus fazerem os sacrifícios a Deus com os animais, né, que eram oferecidos em sacrifício. Eles faziam isso como uma forma de agradar a Deus para receber ajuda, né? E aí Jesus, ele nos diz que o mais importante a Deus é o nosso culto interno. É a gente olhar para dentro de nós e cultuar a Deus dentro de nós, como Jesus ensinou, né? O reino de Deus está dentro de vós. É a gente, antes de se apresentar a Deus, fazer o que a gente reza todos os dias na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, a sequência está lá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, me perdoa as minhas ofensas, porque eu já perdoei quem me ofendeu. Vocês pararam para pensar isso? Que na oração do Pai Nosso a gente fala isso? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Então a gente está se apresentando a Deus na oração do Pai Nosso e pedindo perdão, falando para Deus que nós já perdoamos quem nos ofendeu. E será que nós perdoamos? Será que nós estamos livres desse peso da mágoa? Ou o nosso orgulho não nos deixa desapegar desse nosso, dessa nossa dor, né? Vamos dizer assim, que na verdade não é dor, é o orgulho ferido que nós acabamos alimentando em nós. Será que nós conseguimos vencer essa mágoa quando estamos nos apresentando para Deus e falando: perdoai as nossas ofensas, porque eu já perdoei quem me ofendeu? Então, Jesus está falando assim, deixe o amor brotar da convivência sua com seus irmãos. Só assim nós vamos conseguir aliviar o nosso coração e sacrificar o nosso orgulho em benefício do nosso desenvolvimento espiritual. É isso que Deus espera de cada um de nós, porque nós temos que entender o seguinte, gente. Quando já perguntaram para Chico, para Mahatma Gandhi, para tantos seres, né, de elevação espiritual que a gente ainda nem compreende, o que eles fazem quando as pessoas se eles perdoam, né? Se as pessoas os ofendem. Eles falam assim que não precisam perdoar porque eles não se ofendem. A postura, as palavras das pessoas não os ofendiam. Então eles não precisam perdoar. Se Chico Xavier, se Mahatma Gandhi eram assim,
Imagina Jesus, imagine Deus. Deus não se ofende com os nossos atos. Somos nós que criamos débitos que nós temos que corrigir lá na frente, que nós vamos pagar lá na frente. Lei de causa e efeito. Então o que Deus espera da gente é a gente se reconciliar conosco, com o nosso bem-estar, com o nosso desenvolvimento espiritual e exercitar o amor, que é uma forma de nós nos conectarmos com Deus. A gente se conecta com Deus no nosso silêncio. Por que é tão importante a meditação? É o momento que a gente aprende a silenciar a nossa alma, os nossos pensamentos, que às vezes a gente pode estar num local extremamente silencioso, mas a nossa mente é barulhenta. Então é no silêncio da nossa mente, no silêncio do nosso espírito, que nós conseguimos nos conectar com Deus, e a partir daí nós entendemos que essa conexão é fortalecida a partir do momento que nós compreendemos o amor de Deus por toda a humanidade e nós nos enxergarmos como um membro da humanidade e que todos à nossa volta, e mesmo que estejam lá do outro lado do mundo, em outro planeta, são nossos irmãos, porque somos todos uma fraternidade universal. Então é isso que nós precisamos desenvolver. Por que a gente não consegue perdoar de imediato? Porque o nosso orgulho fica ferido. A gente não consegue ainda dissipar aquele mal, não se ofender. A gente se ofende e guarda a mágoa, porque o orgulho foi ferido. Então nós precisamos de um tempo para digerir, para entender, para acalmar, para tentar vencer o impulso de vingança, de querer que a pessoa sofra aquilo que a gente está sofrendo. Então é uma constante busca que nós temos. E aí, a doutrina espírita, ela sem dúvida nos ajuda em muito a compreender o perdão, o processo de perdão. Primeiro, nos ensina o que a falta de perdão causa em nós. Segundo, nos mostra que o perdão pode nos libertar. A maior, vamos dizer assim, esperteza do ser humano é se ele perdoasse, porque tira uma carga de energia tão negativa dele, que ele fica livre de uma energia que o estava prejudicando demais. Então, quando a gente tem a noção da reencarnação, a gente sabe que aquilo que a gente está vivendo é para reajustar erro que nós tivemos em outras vidas, e mostra que o processo educativo que nós estamos vivendo hoje terá reflexo positivo no nosso desenvolvimento espiritual lá na frente. Então nós precisamos, gente, vivenciar essa forma de perdão, de amor, de colocar em prática o que nós aprendemos com Jesus. O que Jesus deixou para nós. Jesus estava lá crucificado e pedindo para Deus, Deus perdoa, eles não sabem o que fazem. A reconciliação com os nossos irmãos, ela deve ser um impositivo moral, uma obrigação para o espírita. Porque sem isso, nada do que ele fala, nada do que ele aprende vai ter aplicação na sua vida diária. Nós precisamos refletir sobre essas palavras de Jesus para implementar em nós mesmos, com persistência, as modificações íntimas que nós julgamos ser necessárias em cada um de nós. Porque só assim a gente vai conseguir se tornar melhor um pouquinho a cada dia, tá bom? Como nos diz Humberto de Campos, o melhor sacrifício é aquele que se realiza através da vida inteira pelo trabalho, abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Então, como nos diz Humberto de Campos, nós precisamos ter uma vida de dedicação a vencer o nosso orgulho. Sacrifícios diários, mesmo que pequenos, de dobrar o nosso orgulho e de sermos pessoas um pouquinho melhores a cada dia. É uma busca constante, diária e ininterrupta que nós temos que desenvolver nessa nossa presente existência, principalmente nós que temos contato com a doutrina espírita, que nos alerta, nos mostra e nos ensina o caminho a ser percorrido, ilumina e mostra para a gente onde estão os obstáculos e que nós precisamos desviar e vencer para concluir a nossa caminhada. No mais, só desejar que vocês tenham uma boa semana, uma boa noite, se você está assistindo agora à noite, um bom dia para você que está nos assistindo em qualquer outro horário, agradecer pela companhia e, mais uma vez, conclamar.
vamos sacrificar o nosso orgulho em detrimento da nossa pequenez, do nosso egoísmo e das nossas mazelas, porque só assim nós estaremos vivendo na prática os ensinos do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, vivenciando isso na prática no nosso dia a dia. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.